dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 6 de novembro de 2025 e continuamos com o nosso objetivo, que é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Neste capítulo 42 da História do Morumbi, continuamos a apresentar alguns dos principais arquitetos que realizaram projetos neste distrito. Hoje é a vez do arquiteto Carlos Barjas Millan, que projetou o Clube Paineiras do Morumbi. Após a história do arquiteto, seguem a história do clube, que é um vídeo editado dos programas 6 e 13 de maio de 2021. E, inclusive, na descrição deste programa tem duas entrevistas, que eu vou falar mais para frente. A fonte das pesquisas são o arquivo.arc.br, Google, site do Clube Paineiras do Morumbi e as fotografias retiradas do site oficial do clube. Então vamos lá. Carlos Barjas Millan nasceu em 29 de agosto de 1927 em São Paulo. Estudou arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie em São Paulo de 1946 a 1951. Foi estagiário de Abelardo de Souza, Oswaldo Bratke e Rino Levi, que vocês já ouviram falar, que foi a primeira história dos arquitetos que eu fiz, que foi Oswaldo Bratke. Suas parcerias profissionais foram Ari de Queiroz Barros, Shen I Hua, Galiano Ciampalha, Jacob Ruth, Joaquim Guedes, Jorge William, Luiz Roberto Carvalho Franco, Maurício Tuck Schneider, Miguel Forte, Paola Tagliacoso Pertalozzi, Plínio Crossi, Roberto Aflalo, Salvador Candia, Sidney S. Fonseca. E vocês já ouviram falar nos vídeos anteriores de alguns dos nomes aqui que também foram parceiros, foram estagiários ou foram mentores de outros arquitetos. Carlos Barjas Millan, ele foi mentor de estágio de Hoover Américo Sampaio, Paulo de Melo Bastos e Silvio Savaia. Ele recebeu o prêmio em primeiro lugar na categoria Estudante para a Residência São José dos Campos e em Araraquara na primeira Bienal de São Paulo em 1951. Existem diversas publicações também de sua vida profissional. É só buscar na internet que vocês acham para quem quer fazer algum trabalho. Então, Carlos Millan faleceu em 5 de dezembro de 1964, aos 37 anos de idade. Muito jovem, né? Como eu falei anteriormente, assista as entrevistas seguintes do canal do YouTube do Paineiras do Morumbi, que estão na descrição desse programa. Então, assim, é super importante para quem tem interesse na área de arquitetura assistir esses dois vídeos. Um é a senhora Yara Oertzan, que é a entrevista feita em 4 de julho de 2018 e menciona o arquiteto Carlos Millan. Eu assisti, é claro, e eu acho importantíssimo. Tá? E a segunda entrevista é com o engenheiro Roberto Medeiros, que foi o primeiro engenheiro do clube. Tá? A entrevista é de 18 de janeiro de 2017. Então também é importante, ele está falando do clube, ele está falando do Carlos Millan, o que ele queria, como ele atuava, ok? Suas obras no Morumbi foram o Clube Paineiras, projetado em 1961, período de construção de 1967 a 1969,
de que ele é de concreto, a área do terreno é 120 mil metros quadrados, está localizado na Avenida Dr. Alberto Penteado, número 605, e este projeto teve a intervenção de Paulo Bastos e Associados. Então depois a gente fala sobre Paulo Bastos, ok? O clube teve algumas publicações, como na revista Acrópole 332, página de 26 a 30, em setembro de 1966. Foi feito por Alberto Xavier, Carlos Lemos e Eduardo Corona. Arquitetura Moderna Paulista, São Paulo, da editora Pini, 1983. E teve também de Sérgio Matera um estudo que fala Carlos Milan, um estudo sobre a produção em arquitetura. É uma dissertação de mestrado, São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, de 2005. E o Clube Paineiras do Morumbi, ele foi tombado pelo Compresp em 2017. Para saber mais sobre o clube, acessa o site oficial, que é clubepaineiras.com.br. Ele fez também a residência Gertrudes Elizabeth Wagner, que é um projeto e construção em 1964, com uma área do terreno de 2.000 metros quadrados e uma área construída de 370 metros quadrados. O imóvel fica na Avenida Giovanni Gronchi. Eu não dou o número por segurança, tá? Teve uma publicação também na revista Acrópole 332, página 31 a 32, né? Esse projeto de setembro de 1966. O outro projeto é Residência Nadir de Oliveira, um projeto de 1960, construção de 1960 a 1961, em uma área de terreno de 1.000 metros quadrados, sendo construída em 180 metros quadrados. O imóvel fica na Rua das Açucenas, aqui no Morumbi. Também teve uma publicação na revista Acrópole, número 317, página 36 a 39, maio de 1965, de Maria Luísa Adams. O título é Brutalista Paulista, uma análise compositiva de residências paulistas entre 1957 e 1972. É uma dissertação de mestrado, Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1994. Assista a seguir o vídeo que eu fiz do Clube Paineiras do Morumbi, para vocês também conhecerem o vídeo. Como o vídeo lá está muito longo, então eu reduzi só sobre o Paineiras do Morumbi, os dois vídeos que eu fiz, um é bem curto e o outro é um pouco mais completo, para vocês assistirem também essa história. O clube foi fundado em 1960, aliás, é um clube lindíssimo, né? O Clube Paineiras do Morumbi está localizado na Avenida Dr. Alberto Penteado, número 605. São 120 mil metros quadrados que abrigam uma reserva de mata nativa e um vasto complexo esportivo e diversas opções de atividades sociais. Considerado um oásis de tranquilidade e segurança em meio a um caos urbano, oferecendo inúmeras atividades socioculturais. Então, na semana passada, contei um pouco da história do Clube Paineiras do Morumbi. Como a história não estava muito boa, eu dei uma fuçada um pouco mais e estava aguardando o clube. Né? E eu aí aproveito agradecer o Fernando, do Departamento de Marketing, por me enviar um material, sendo que aqui está um pouco mais da sua história, com links de entrevistas do fundador e sua esposa, e também uma entrevista com o primeiro engenheiro que construiu o Clube Paineiras do Morumbi. Então, o Clube Paineiras foi fundado em 1960 por Detloff von Oertzen, e como seu pai foi contratado para ser um dos pilotos pioneiros da VASP, né, Aviação Aérea Brasileira,
Ele trouxe a família da Alemanha para o Brasil e, em 1936, casou-se com a senhora Yara von Ortizen, teve 3 filhos. Tornou-se corretor de imóvel na sociedade financeira Barras Bandley. Conforme conta na entrevista para a revista Paineiras, publicada em agosto de 2014, na época, início de 1960, ele foi avaliar um terreno de 80 mil metros quadrados no Morumbi e achou um lugar perfeito para construir um clube. Olha a ideia, né? Pois, olhando para frente, via a Avenida Paulista, para o sul, a represa Guarapiranga e a oeste, o Pico do Jaraguá. Aí veja a entrevista completa nos links na descrição desse programa, inclusive algumas entrevistas foram feitas também pelo Fernando, tá? E o arquiteto responsável pelo projeto foi Carlos Barjas Milan, né? Ele nasceu em 29 de 8 de 1927 e faleceu em 5 de 12 de 1964, ou seja, ele morreu muito cedo, né? Ele conhecido como Carlos Milan, pioneiro na produção de móveis modernos, que integrou a maioria das casas modernas dos anos 50. O Clube Paineiras do Morumbi está localizado na rua Doutor Alberto Penteado, 605. Assista às entrevistas seguintes do canal do YouTube do Paineiras do Morumbi, que estão descritas no programa, tá? Eu não pude incorporar, porque eu não tive autorização e também não quis esperar autorização, porque muitas vezes a empresa demora muito para dar autorização e eu não tenho feito com tanta antecedência assim, tá bom? Então, vamos lá, o primeiro vídeo é com a senhora Yara Ortiz, a entrevista feita em 4 de julho de 2018, e menciona o arquiteto Carlos Milan, né? E a segunda entrevista, conforme está descrito na descrição desse programa, o engenheiro, né, Roberto Medeiros, o primeiro engenheiro do clube, entrevista dia 18 de janeiro de 2017. E na nossa agenda cultural, nós temos a Mostra de Cinema Italiano, do dia 10 de novembro, chama-se O Conformista, de Bernardo Bertolucci. Esse filme é de 1970, é um drama político. O Cine Teatro Denói de Oliveira fica na rua Rui Barbosa, 323, na Bela Vista. Inicia às 19 horas em ponto e é gratuito. E na Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo, não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa. Ou você pode adquirir pelos telefones 4614-0609, 94302-6580. E a Cidade das Abelhas também é um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas, e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Siga também a Cidade das Abelhas no Instagram, que está na descrição deste programa. E eu desejo a todos, na verdade, que vocês tenham gostado desse programa, que vocês tenham adquirido um pouco mais de conhecimento da história do Morumbi e da história dos arquitetos, das obras principais que foram feitas aqui no Morumbi. Então, desejo um bom final de semana para todos, bem iluminado.